Muito que bem, senhoras e senhores, bom dia, espero que vocês já tenham assistido ao resenha. Hoje, 10 da manhã, voltamos e a partir de agora, todo dia, claro, de segunda a sexta, estaremos lá no YouTube da TV Cultura Litoral. Aqui no Vim de Santos, começamos essa segunda-feira, porque provavelmente voltaremos mais tarde, falando de tática. E para falar de tática, nessa segunda, o ideal é que a gente faça tudo em volta de Ricardo Goulart. Se você não assistiu ao vídeo do anúncio, que eu já fiz análise sobre ele, sobre o que ele pode entregar, inclusive citei as posições aqui, mas sem imagem, vale a pena voltar no vídeo de ontem de manhã, eu soltei no domingo de manhã. Hoje vamos falar de táticas possíveis com o Ricardo Goulart em campo, pensando no elenco que o Santos tem hoje segunda-feira, 10 de janeiro. Ou seja, se chegar alguma peça mais tarde, já pode mudar, terça, quarta, enfim, durante a pré-temporada, muda. Vamos pensar no que tem hoje. E aí tem os casos com Marcos Leonardo, sem Marcos Leonardo, opções, vamos analisar opções. Eu separei 7 formações para a gente analisar, tá bom? Então vamos começar. A primeira é um 4-3-3, eu comecei no 4-3-3 porque o Carille falou que é o objetivo dele, jogar assim, então vamos levantar hipóteses de 4-3-3. Essa com o Marcos Leonardo. Então assim, para mim o Kaique é titular, o Luiz Felipe e Velasquez brigariam pela outra vaga, acho que eles largam à frente do Bauerman, se forem dois zagueiros. Madison e Felipe Jonathan, eu botei um Lucas Braga aqui, mas também pode jogar aqui. Estou pensando no Lucas nesse momento com mais possibilidades de jogar como lateral do que de ponta, mas enfim, é uma outra discussão. Vamos examinar daqui para frente, que é o meu que importa. Sandri para mim seria o primeiro volante com 3 meias, Zanocelo, o cara entre o mais marcador, que o Sandri é capaz, e o mais armador. E o Goulart como um meio armador. E por que o Goulart funcionaria para mim como um meio armador no 4-3-3 com o Marcos? Porque o Marcos perderia aquela responsabilidade a lá Caio Jorge de voltar para armar, que não é a especialidade dele. Teria o Marinho e o Ângelo de cada lado. Lembrando, por exemplo, se o Inter comprar o Marinho, é uma outra discussão. Segunda-feira de manhã é essa discussão. E mais do que isso, o Goulart pode... Ignorem as setinhas, tá? Que só o programa monta essas setinhas. Mas o Goulart pode avançar e o Marcos abrir. O Goulart pode ir para um lado e o ponta centralizar. O Goulart permite essa movimentação sem deixar vazio. A gente pode lembrar da época de 2019 do São Paulo, e Marinho Soteldo, Sacha e um meia incisivo no auge do Sanches, por exemplo. Às vezes era o Pituca que entrava, o Evandro, um meia que possa entrar na área. Então o centroavante não vai ficar sozinho, isolado. O Goulart pode entrar, mas pode armar para os 3 jogadores na frente. Ele pode jogar assim. Agora, sem o Marcos Leonardo, mas ainda no 4-3-3, a gente pode jogar daqui para baixo da mesma forma, só que entrando o Pirani. Entrando o Pirani para ser esse meia que era o Goulart na formação anterior, e o Goulart sendo o Marcos Leonardo. E aí esses dois com ainda mais movimentação do que o Marcos, que é mais centroavantão, porque o Goulart pode voltar, o Pirani entrar, o Pirani e o Goulart o Pirani ficar, o Goulart entrar, ambos abrirem para os pontas centralizarem. Seria um ataque de muita movimentação com esses 4, porque ninguém seria um centroavante parado. Então se o Goulart sai, o Mário pode entrar, o Goulart sai, o Ângelo pode entrar e tem um meio armador atrás do Goulart, também pode funcionar. Para quem pergunta se Goulart e Pirani podem jogar juntos, sem dúvida. Essas foram as opções do 4-3-3. Agora, assim, eu acho que o mais provável nesse momento é o Santos começar um 3-5-2 a temporada, porque não tem tanto jogador assim na defesa, né? Nos laterais. O Santos não contratou nenhum lateral. E nenhum dos dois, se forem Madison e Felipe Jonathan, como o cara ele pensa, são exatamente marcadores. Então eu acho que o Santos pode apostar ainda no começo de temporada num 3-5-2. Eu não tenho nada contra. Aí só aquela mudança, o Kaique aqui, eu botei o Bauerman na esquerda, mas pode ser qualquer um dos entre Luiz Felipe e Velasquez, o outro ficaria no meio. Enfim, as opções estão aqui. Mesma coisa, Madison e Lucas Braga. Aqui, num 3-5-2, eu já trouxe o Lucas Braga para cá com o Felipe Jonathan, porque o Lucas fez a temporada passada por aqui. Sandri e Zanocelo. E aí o 3-5-2. Então, 3, o 5, o quinto da linha de 5, o Goulart, com o Marcos Leonardo, centroavante, e o Marinho. Nisso, o Ângelo eu acho que perderia a posição, tal como o Pirani, mas os dois, 3-5-2, o Carille sempre jogou com o Marinho e um centroavante, então o Marinho, Marcos Leonardo, se estiver disponível, e o Goulart fazendo essa movimentação, o Goulart podendo ir para a esquerda, abrir para ajudar, com o Lucas Braga com esse espaço aqui, ou o Felipe Jonathan, com o Goulart podendo centralizar para ajudar o Mário. O Goulart funcionaria como uma base de Marcos Leonardo e Marinho, às vezes até caindo para a esquerda. No 3-5-2 sem o Marcos Leonardo, você poderia, de novo, avançar o Goulart
o Goulart faria a movimentação pela esquerda e pelo centro, o Marinho na direita, e você botaria o Pirani ou o Felipe Jonathan, por exemplo, ou o Felipe Jonathan, que jogou assim na temporada passada, no meio para armar junto ao Zanocelo e ao Sandri. Você teria o Goulart com a ajuda do Lucas Braga, se fosse o Felipe Jonathan, com a ajuda do Pirani, com a ajuda do Felipe Jonathan pela esquerda, se for ele. O Goulart pode ser, não necessariamente um centroavante, apesar de estar lá como o homem fixo, mas meio como o Tardelli jogou nos poucos jogos que fez em 2021. Ele era o centroavante na escalação, mas ele na verdade armava para entrarem na área por ele. Pode acontecer. Bom, mais um 3-5-2, mas com o Ângelo eu montei agora. De novo os três zagueiros aqui, as laterais e o Sandri seguem, o Zanocelo segue. O Mário e o Ângelo poderiam abrir e eles seriam o 2, né? 3-5-2, Mário e Ângelo. Isso faria o Goulart ter um pouco de mais responsabilidade na armação e até na marcação central. De novo o Sandri e Zanocelo, para mim é indiscutível os dois, e o Goulart jogaria mais recuado. Isso tiraria o homem de área, mas de novo, é a mesma coisa que o Tardelli fazia que eu citei. O Goulart poderia ir e voltar, mas mais responsável pela armação. Ao mesmo tempo, ele não precisaria abrir tanto na ponta. Teria o Ângelo para ele passar, teria o Mário para ele passar. E eu botei 2-4-4-2 só para ter uma hipótese aqui, né? Acho difícil jogar assim, mas só para mostrar que talvez dê também. Então, de novo, o Kaique Luiz Felipe, ou Velasquez, Felipe Jonathan, Madison, Lucas Braga, Sandri e Zanocelo. Aí usando um pouco mais recuado, essa com o Marcos Leonardo. Mário e Marcos Leonardo. E aí uma dupla de meias, o Goulart e o Pirani. Eles poderiam revezar para abrir numa ponta esquerda para ajudar, mas o Santos teria dois armadores, o Marinho como uma opção de um lado, o Marcos da outra, e quem não tivesse com a bola entre Pirani e Goulart, podendo abrir. Lembrando que o Pirani fez na base a posição de ponta também. Então, Pirani e Goulart, um poderia abrir, mas os dois funcionariam como armadores também. E na última opção, sem o Marcos Leonardo, mesma coisa, eu só troco o Marcos pelo Ângelo, 2 pontas. Então o Goulart e o Pirani poderiam voltar para armar, mas quem sobra avança e se torna praticamente o terceiro atacante. Não é tão difícil assim. É por isso que eu digo que a tendência é não existir o 4-4-2, porque abriria buracos, né? Você colocaria 2 meias, tá? Mas teria menos gente para armar, receber esses passes. Eu não vejo tanto sentido nesse momento. Mas vamos ver com o Carille. Levantei aqui 7 hipóteses de escalação, 3 formações, algumas trocas, Marcos Leonardo, Ângelo, pá. Vamos ver, mas todas com o Goulart, que afinal de contas vai ser titular, porque não se paga, não se contrata um jogador desse nível para não começar com titular. A gente torce para que ele continue titular, e para continuar titular é só render. Bati na madeirinha aqui para que dê tudo certo. Grande abraço. Coloque aí nos comentários também a sua escalação, a sua formação. Esqueci alguma? Você faria alguma mudança? Ou uma mudança de peça, talvez? Conta pra nós que eu tô sempre lendo. Tamo junto.